A compreensão do condicionalismo que determinou a ação decidida de uns quantos portugueses no dia 1 de dezembro de 1640, um sábado, em Lisboa, mais propriamente no Terreiro do Paço, cujas principais peripécias são hoje lugar comum de alguma memória histórica, a morte do secretário de Estado Miguel de Vasconcelos ou a detenção da prima de Filipe IV, a Duquesa de Mantua, leva a que se faça remontar aos idos de 1580 e ao período de 60 anos de fusão das coroas ibéricas aquela análise. Isto porque o 1º de dezembro, da autoria material de fidalgos como Dom Antão de Almada, Dom Miguel de Almeida ou o jurista João Pinto Ribeiro, e identificados junto à opinião pública como restauração, surgem resultado de coordenadas políticas, económicas, sociais e culturais que, à guisa de cadinho, proporcionaram o fim de uma situação de pátria usurpada. A morte de Dom Sebastião abriu caminho à União Ibérica. O cardeal Dom Henrique subiu ao trono com os seus 66 anos alquebrados em saúde e energia. Tornou-se patente que não iria muito longe. Vários candidatos se propuseram assim à herança da coroa portuguesa. De todos, o mais viável era Filipe II, que beneficiava de grande número de favores. A sua força, antes de mais, difícil de combater por um país cujo exército fora tão completamente esmagado e cujo tesouro se achava inteiramente vazio, a sua fama de boa administração e de manutenção da paz interna, as suas promessas de conservar a soberania plena da nação e, finalmente, a sua hábil diplomacia e os seus argumentos monetários dentro de todos os círculos influentes portugueses, inteligentemente sugerindo, convencendo, ameaçando, prometendo e subornando. E a morte do cardeal-rei Dom Henrique, a 31 de janeiro de 1580, vem acentuar a interferência deliberada do candidato espanhol à sucessão da coroa vaga na definição da política externa nacional, consagrando-se nas Cortes de Tomar de 1581 a representação externa de Portugal por Filipe. É aqui que se deve colocar a problemática da perda da independência. Ou seja, os espanhóis concordaram na manutenção dos quadros portugueses na administração, na justiça, na própria corte, nas guarnições das fortalezas da costa e do interior, etc. Um Estado nacional no interior, mas uma nação desprovida de voz própria em política externa por um período de 60 anos, entregue ao domínio filipino. Esta situação de soberania interna e de dependência nas relações internacionais, em que os Filipes atuam como delegados da nação portuguesa, não pode ser desligada das questões ultramarinas e da segurança das linhas de tráfego comercial da Índia ao Brasil. Era preciso travar as ambições holandesas, inglesas e francesas e o poderio tecnológico naval espanhol, traduzido na invencível armada, parecia afastar os temores da opinião pública nacional relativamente ao ultramar. Acontece, porém, que a Armada Invencível não era uma, mas antes uma amálgama de embarcações e tripulações diversificadas que não só dificilmente se adaptava aos vários tipos de mares, como não respondia satisfatoriamente à unidade de comando. Os ingleses cedo se apercebem destas fragilidades e as costas portuguesas passam a experimentar as movimentações tipo toca e foge de Francis Drake, tornadas mais vulneráveis do que a comunidade nacional supunha. Por outro lado, a depreciação da moeda portuguesa desvia os bons negócios da pimenta, do Mar do Norte, etc., do alcance do país, sendo que holandeses e ingleses se nos substituem crescente e ameaçadoramente nesses movimentos. A constituição da Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, a ocupação de zonas-chave da costa brasileira, nomeadamente a Bahia, com vista à exploração da cana-do-açúcar, sem que os portugueses tivessem meios militares para o impedir, em 1624, constituem sintomas da debilidade das posições externas do Portugal dependente.
E a Guerra dos 30 Anos, iniciada na Europa em 1618 e que compele a Espanha a intervir em 1634 ao lado da Áustria, é outro sinal de alerta para as elites nacionais no sentido da necessidade da recuperação de uma política externa própria, tarefa agora mais tangível pela descompressão da fronteira marítima operada pela presença no Atlântico de navios franceses e pelo crescimento do equipamento naval inglês e holandês, contrariando a presença espanhola no mar. Tanto mais que a guerra apresentava uma repercussão interna imediata relacionada com o peso exagerado da fiscalidade como meio de financiamento daquela. Várias revoltas têm lugar entre 31 e 38 contra o aumento de impostos e pela defesa das autonomias regionais no Império Espanhol, nomeadamente na Catalunha. Em Portugal, o povo levantara-se também. Aos motins de Évora, de Arcozelo e de Viana do Castelo, todos em 1635, sucederam-se os de Vila Real, 1636, Lisboa, 1637, e a famosa revolta chamada do Manuelinho, em Évora, 1637, que deu a faísca para cerca de 70 motins, a partir de setembro daquele ano, em todo o Algarve e o Alentejo, e até a norte do Tejo, com extensões no tempo até março de 1638. Malgrado a repressão das autoridades, voltou a haver motins em 1639 e em 1640, por exemplo em Coruche, em Serpa e em Moura. É então que as elites nobres, militares, juristas, recebem uma proposta francesa de auxílio contra o domínio filipino, que envolve negociações que revelam uma crescente consciência da proximidade, necessidade e viabilidade da existência de uma posição própria em política externa. É por isso que, sem afastar o apoio francês, se procurava a solidariedade de Richelieu face a uma revolta interna que as elites nacionais, as quais hábil e atempadamente se apropriaram da causa da recuperação popular da independência, se sentiam preparadas para despoletar e fazer triunfar. Depois da revolta da Catalunha e dos esforços do Império para a sufocar, meses antes do 1º de dezembro de 1640, estava aberto o caminho para os conspiradores, nobres, militares, juristas, clérigos, entrassem em ação. A corte na aldeia, com sede em Vila Viçosa e assente na grandeza provincial da Casa de Bragança, fornece o suporte institucional aos restauradores. Cerca de 4 dias depois daquele sábado, 1º de dezembro, com a aclamação de Dom João IV, a aceitação nacional da independência por todo o mês e, depois, reunidas as cortes no ano seguinte, recuperam-se os fios condutores da plena soberania. A existência de uma linha dinástica própria e a audiência externa viabilizada pelos registros nacionais adequados às relações internacionais. Simbolicamente, a morte de Miguel de Vasconcelos às mãos dos restauradores exorcizou a dependência e restaurou a dignidade, quebrando a pressão da fronteira terrestre espanhola sobre o Estado e a nação, devolvendo o equilíbrio estratégico necessário à preservação da independência. Para os espanhóis, no entanto, a área que entre 1580 e 1640 havia sido considerada como próxima de protetorado seria, dali para a frente, considerada rebelde, com todas as graves consequências que tal estatuto representava à altura em termos de relações internacionais, o que se veio a efetivar nas dificuldades que a diplomacia de Dom João IV encontrou face a uma Espanha decidida a boicotar e a armadilhar o reconhecimento internacional da independência. Para o Estado da Restauração,
Tratava-se de garantir a credibilidade externa do país com políticas distintas para a Europa e para o ultramar, apoiar as atividades burguesas, consolidar as elites e o povo restaurador. Depois do dia 1 de dezembro de 1640, como em tantos outros momentos da nossa história, nada ficou como antes. Então, como agora, as relações bilaterais reclamavam quadros mais vastos de inserção sob pena de nefandos desequilíbrios. Ontem, o mar, o Atlântico. Hoje, a Europa.